E como é que vocês lidam com a rejeição amorosa? Como é que sara? Tem receita? Música de fossa, pra botar tudo pra fora. Ai, canta aquela da Rita Lee. Quando Qual, gente? eu me sinto um Pouco pouco rejeitada, me dá um nó na garganta. Choro até secar a alma de toda mágoa. Depois eu parto pra outra. Ah, eu sou mais essa. Eu sou assim, eu sou exatamente essa. Eu acho que assim, eu choro, eu tipo passo 3 dias assim, chorando, mas chorando, arrasada, acabada, me arrastando. Aí eu ponho música de fossa pra piorar a situação, sabe como? Aí você tem uma que você chora Aí- muito, você repete pra você chorar mais. chorar direito. Nossa, Tá teve acabando uma- essa música que me faz chorar. Teve peraí, eu um vou namoro voltar. meu que terminou, que eu colocava 1000 vezes ao dia, aquela música da Adriana Calcanhoto. Ai, Eu sei. perco o chão, Essa- eu não acho as palavras. Nossa. Eu ando tão triste. Nossa, Tem eu uma escutei da- essa música 1500 vezes. Chorava. Aí eu faço isso, eu choro. 3 dias, 4 dias, muito. Aí parece que o fígado Desopila. desopila, entendeu? Aí chegou no quarto, pronto, tô bem, estou pronta pra outra, como diz Rita Lee. Claro que tem caso e caso, né, gente? Assim, quando meu casamento acabou, não foi assim, casamento diferente, filho, criança, tudo, mas namoro, a maioria deles foi assim. Chorei muito nos primeiros dias, fico muito arrasada, depois levanto a cabeça, sigo em frente e começo a ver quais são as possibilidades da nova vida, entendeu? Aham. Assim, não necessariamente de outros relacionamentos, mas aqui, ó, a vida tá aqui de novo pra mim. Eu diria que eu não fico muito arrasada, não. Porque eu acho que essa coisa de como a gente lida com a rejeição tá muito relacionado ao desenvolvimento da sua autoestima. Quando a sua autoestima tá no lugar e o filho da puta não fez tudo para acabar com ela, quando você consegue manter a sua autoestima, eu fico chateada, claro, por um tempo, assim, mas eu penso, a primeira coisa que eu penso é, coitado, perdeu a chance de entrar na minha biografia. Eu sempre acho que a pessoa tá perdendo mais do que eu, sabe? Ótimo isso. Eu acho que talvez eu tenha Dá uma esfregadinha. uma autoestima, posso dar, eu tenho autoestima pra vender, Eu Vou encapsular. eu não sei, claro que já sofri por fins de relacionamento e pode até ser curioso, mas eu já sofri mais com relacionamentos que eu fui a responsável por terminar. Eu terminei e sofri com aquilo, por exemplo. Isso já aconteceu. Eu tive um namorado a gente namorou quase 3 anos, foi bastante tempo, foi um grande amor, assim, por um bom tempo. E eu terminei de um jeito muito errado, muito atabalhoado, eu acho que eu não soube lidar, só que eu não tinha 12 anos, eu já tinha tipo 20 e poucos. E eu não soube terminar, eu não sabia entender como alguém que eu amei tanto, eu já não tava afim de estar com aquela pessoa. E aí foi um final muito ruim. E eu sofri muito um tempo depois, assim, sabe? Aconteceram coisas, foi muito ruim a forma como, eu acho que eu sofri mais pela forma como acabou do que por acabar, porque eu queria acabar. Mas eu sofri mais, mas era um sofrimento que não era de me escabelar, ouvir músicas dramáticas. Eu enxergava o cara, parecia um fantasma, assim, eu via o cara na rua. E eu achava que era ele. Que medo. Eu acho que culpa também, talvez culpa. É. Eu lembro que a gente tinha mania de sentar no banco da cozinha pra tomar café. Eu morava ainda em casa com meus pais e tudo, mas ele dormia lá em casa, numa boa, um relacionamento longo e tal. Pra mim, 3 anos é um monte de tempo. E aí eu sentava, tinha uns bancos grandes, assim, na cozinha, e eu sentava numa pontinha do banco, ele sentava no mesmo banco. Gente, eu sentia a presença, assim, ó. Era uma coisa muito louca. Medo. Mas então, era um sofrimento, mas vivo? não era... Ele tinha morrido, não? Tava vivo, tava Vivo vivíssimo. mesmo. E puxar seu pé de noite. Não, sei lá, às vezes o cara tinha morrido, ela não tava sabendo. ele tava Não, e vivendo vou com ela. falar, tem uma coisa estranha sobre isso, porque a gente terminou desse jeito horrível, eu achei, putz, caguei no pau, ele nunca mais vai querer falar comigo. E tudo bem. Só que 2 dias depois ele me mandou um e-mail contando que ele não queria terminar daquele jeito muito abrupto, que foi o término que a gente teve, porque ele tinha sido sequestrado. Isso é verdade, gente. Parece que eu tô falando uma lorota. Ele tinha sido sequestrado 2 dias depois que a gente terminou. E que ele passou por uma experiência muito impactante, muito forte, muito traumática, de quase morte, assim, de verdade. Foi um sequestro, com abandono no meio do nada, com ameaças de morte, com arma, com isso tudo. E ele queria conversar comigo porque ele sentiu que não dá pra morrer com coisa mal resolvida. E quem tinha terminado era eu. Então eu acho que isso que fez
eu sofrer depois, porque aí eu fiquei com uma culpa de uma coisa que poderia ter acontecido, porque se ele morre, Você ia ficar culpada. gente, graças a Deus esse menino não morreu, porque pensa como eu ia ficar culpada e má. Foi um grande amor da vida de verdade. Então, foi essa piração e ele ter tido a vontade de resolver a situação comigo, apesar de que quem provocou o término fui eu, fez eu achar que ele queria voltar. E aí a coisa pronto. ficou mal parada, E entende? vocês não conversaram depois disso? Conversamos. Ah, que bom. Não voltaram? Não voltamos, mas eu cheguei a querer voltar. Então, por isso, eu tá vendo que pra eu sofrer esse fantasma que ficou por um tempo é porque foi muito traumático. Eu acho que as relações... Eu não, é muito chato falar, eu não sofro tanto, porque eu fico me sentindo e pessoas me acham a pessoa mais fria do mundo. Mas não, é que eu acho que um relacionamento é uma coisa que dá e passa. É uma coisa que acontece. Tipo vontade que dá e passa. É, tipo, tem uma vida... Tem um ciclo. Tem um ciclo. Na maioria dos meus relacionamentos tem esse ciclo. Então, eles... Mas tem, né, gente? Como tudo Tem, na vida. A se gente desgasta. aqui não é muito preparado pra É. lidar com isso, Quando- eu acho. A gente não é preparado pra lidar com a rejeição. Então... Eu acho que é isso. A gente se sente rejeitado, mesmo que, de repente, o relacionamento ali, você tá vendo que não tá muito bom, mas que você tá levando, mas de repente, se a pessoa vem e termina com você, você se sente rejeitado. A gente não é preparado pra isso. Isso vai lá, remete a pai e mãe, né? É, Se os não, do sentimentos abandono, do a coisa abandono, do do sentimento de abandono. rejeição que a gente tem ali de pai e mãe e tudo, acho que passa um pouco por aí, porque às vezes a gente vê que o relacionamento não tá grandes coisas, mas a gente insiste naquilo. Mas eu já vivi também muito essa sensação que você narrou aos 12 anos, eu achei maduríssimo. Aos 12 anos. Não, O drama foi um pouco exagerado. Mas eu achei maduro a responsabilidade de ter um motivo pra terminar. motivo. Dar um motivo pra terminar. Pretexto. E também essa acho que você foi madura, assim, com essa responsabilidade de terminar. E você identificou esse alívio que você teve quando você conseguiu terminar. Então, Foi um puta alívio. às vezes, quando a coisa tá... é que eu acho pior a sensação de estar num relacionamento desgastado do que romper. Mesmo rejeitada. Eu já prefiro fiz romper. algo semelhante, assim, não inventei e tal. Mas eu namorava um menino que, na verdade, a gente tinha ficado e aí ele começou, ele se sentiu namorando e a gente se beijou num dia e aí, para as pessoas próximas a nós do nosso círculo, ele disse, estamos namorando, e as pessoas começaram a chegar, que legal, você e o fulano estão namorando, e eu não soube desmontar aquela história. Então, eu E não meio que- tava? Então, meio que namorei, né? Ah, tá, ok, vamos sair de novo, e a gente saía sempre em turma. Você foi levada Enfim, fui pela levada. situação. Fui levada e de repente eu tava ali namorando. Aí eu já tava, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Por que eu tô namorando esse menino mesmo? Eu não tava entendendo muito aquilo e aí eu tive que me mudar de cidade. Aí foi isso. A E aí fome com a vontade terminou, de não com essa comer. desculpa, foi desculpa ele perfeita. Juntou a fome com a vontade de não comer. Não No caso. comer, foi a desculpa perfeita. A vontade do jejum. E aí eu falei, então, tô mudando de cidade, tá, vamos ter que terminar. Ai, poxa vida. Ah, não queria mais, vamos Mas ter. vai ser difícil, né? Vou estar muito longe. Não, a gente consegue, cara. Então, não. Não, obrigada. Mas eu acho que tem uma coisa assim que eu acho que é importante falar aqui, que é o seguinte: quando a gente termina com alguém e a outra pessoa não sabe lidar com a rejeição, né? E aí, isso falando de homens que não sabem lidar com a rejeição, eu acho que isso tem um componente perigoso, porque muitos homens se tornam violentos quando não sabem lidar com a rejeição. Aí, de novo, dizemos, nem todos os homens, mas sempre um homem, né? Sim. Claro, existe mulher doida também que não sabe lidar com a rejeição e faz loucuras. Atração fatal. Está aí Tipo, para atração mostrar. fatal. Existem mulheres que não conseguem lidar com aquilo e infernizam a vida do cara, né? Com violência também. Mas a gente vê, isso já aconteceu comigo, de um ex-namorado não saber lidar com a rejeição, com o término, que aliás, assim, já tinha terminado algumas vezes, já era uma pessoa que demonstrava um certo grau de violência psicológica grande. Ui. E até que o dia que eu falei, não, dá um basta nisso de uma vez por todas, depois de uma situação específica em que ele foi bastante violento, eu falei, não posso ficar aqui mais. E foi difícil desvencilhar desse cara, porque ele fez coisas assim, na porta do meu trabalho, Gente! de ligar para pessoas importantes para me ferrar.
Coisas assim de eu ser obrigada a ligar pra família dele e falar, olha, sinto muito, eu vou ter que envolver vocês nisso aqui, porque esse cara tá surtando. E eu tô com medo. Caraca, E eu tô com medo, então ou vocês me ajudam a botar um freio nisso aqui, ou eu vou ligar pra polícia. Cara. E a família dele ficou do meu lado, super do meu lado, porque já sabia o tipo que era. Quando eu passei por isso, eu só não liguei pra família porque não havia mesmo espaço de contato com a família. Mas eu tive que procurar também, polícia, Caraca, gente. fórum. Pois é. Vamos de medida acontece. protetiva. A Maria da Penha tá aí pra isso, infelizmente. eu acho precisamos que lançar Homens mão, fracos que não sabem lidar com rejeição e que usam desse poder físico masculino ou essa doença para ameaçar mulheres. Que- Nunca passei por violência física, mas psicológica e de stalker e de... Ai, horrível. Ai, que baixo astral, ficou baixo astral. Oi, 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 oi,